Vamos lá, turma, falando agora um pouquinho somente dos tubos de coleta de exames laboratoriais, tá? Eu vou trazer para vocês 5 principais tubos, as cores dele, e vocês vão fazer aquilo que eu falei no vídeo passado, tá? Vão entrar no estágio ou trabalhar e vai ver qual é o protocolo do hospital, qual é o laboratório que ele trabalha, para ver qual é o exame que vai de acordo com o tubo. Esses que eu vou trazer aqui para vocês são os que nós usamos assim em todos os hospitais e é uma regra geral, tá bom? Tem um laboratório ou outro que dá uma mudança ali de exame pro tubo, mas é coisa bem raro de acontecer, tá? Nós temos dois tipos de tubo, o tubo pequeno e o tubo grande, tá? Uma dica para vocês. Tubo pequeno, ele suporta até 4 exames, tá bom? O tubo grande, até 8 a 10 exames, tá? Tubo pequeno ou grande, ele tem uma etiqueta, eles são transparentes e tem uma etiqueta. Essa etiqueta está demarcando a quantidade de ml de coleta sanguínea que tem que ter cada tubo, tá? Então, exemplo, o tubo pequeno, ele suporta de 3,5 a 4. O tubo grande de 8 a 10 ml, tá bom? Tem que encher o tubo todo? Tem que encher o tubo todo de sangue, porque senão a coleta ela é insatisfatória. Eu tenho que repetir novamente a coleta com o paciente, tá? Então, vamos lá. Vamos falar do primeiro tubo, que é a cor do tubo azul. Quando eu falo as cores dos tubos, não é o tubo transparente, é a tampa dele que determina a coloração do tubo, tá bom? Então, o tubo azul, qual é o tipo de exame que eu coleto? É o coagulograma. Então, o médico vai fazer uma prescrição para nós de vários exames e ali a gente vai separar os exames, a quantidade de exames e vamos começar a separar o tubo. Por isso que às vezes a enfermagem coleta 10 tubos, 5 tubos, 2 tubos, às vezes é um tubo só. Então, de acordo com o exame, nós separamos o tubo, tá? Então, aqui um exemplo, vamos primeiro pelo azul. O azul, eu só coleto dentro dele o coagulograma, tá? Quando vocês pegarem o tubo de coagulograma, vocês vão ver lá dentro dele que ele tem tipo uns caquinhos de vidro na parede do tubo. Aquele caquinho de vidro é o citrato. Qual a função desse citrato? É ativar a coagulação sanguínea, tá bom? Ele vai coagular, a gente tem que ver o tempo de coagulação do paciente, em quanto tempo foi. Por isso que nós chamamos de coagulograma. Esse tipo de exame, tubo azul, nós vamos coletar, segurar o tubo na mão e vamos contar os minutos no relógio. E vamos sempre olhar para o tubo para ver quando o sangue vai ficar coagulado. É aquele pedacinho de fígado parado, né? Coagulou, eu marco na prescrição, no pedido médico, tempo de coagulação, 2 minutos, 1 minuto e meio, enfim, tá? Por isso que ele se chama coagulograma, tá bom? Um outro tubo que nós temos é o tubo verde, tá? Que tipo de exame que nós podemos coletar nesse tubo? É a gasometria arterial, tá? A gasometria é um exame específico do enfermeiro, tá bom? Porque ele vai fazer uma punção arterial, tá? Tem 2 tipos de gasometria. A arterial, que é a mais utilizada, e a venosa. A venosa fica para os técnicos de enfermagem, que são veias, tá? E a arterial fica para os enfermeiros por conta de ser uma artéria e tem um risco maior de sangramento, tá bom? De uma hemorragia. Então, o tubo verde, eu coleto somente a gasometria e dentro dele tem a heparina, é um líquido, bem pouquinho. Esse líquido é para que não coagule aquele sangue, que ele permaneça líquido, tá bom? O azul, o sangue coagula. O verde, ele não pode coagular, tá? E lembrando sempre que quando nós coletamos, nós vamos fazer isso 4 vezes, tá? Não é para chacoalhar o tubo, nem balançar. Nós vamos fazer isso daqui com ele, ó. Durante umas 4 vezes ou 4 segundos, tá bom? Vamos deixar ele de pezinho em uma grade, tá? Identificado com o nome do paciente, tá? Hoje em dia nós temos as etiquetas de identificação que já vem todos os dados do paciente, é só colar a etiqueta. Na minha época, tinha que escrever o nome, leito, data de nascimento e o exame dentro do tubo. Hoje em dia não precisa isso mais, tá bom? Então vamos voltar novamente, tubo azul, eu só coleto o coagulograma. Dentro dele tem o citrato que ativa, acelera, né, a coagulação sanguínea, então o sangue tem que coagular. Lembrando que esse tubo azul, esse coagulograma, eu seguro e vou olhando no relógio em quanto tempo aquele sangue coagulou. Ficou ali parecendo um pedacinho de fígado coagulado. E aí eu coloco na
prescrição e na requisição médica o tempo de coagulação. Quantos minutos foram, tá bom? Ou segundos. O tubo de tampa verde eu coleto somente a gasometria arterial, lembrando que é a função do enfermeiro e dentro desse tubo tem a heparina, tá? Então é para deixar que esse sangue não coagule, tá bom? Um outro tubo que nós temos é o tubo cinza. Que tipo de exame que eu coleto nele? A glicemia em jejum. Então, para eu saber se o paciente ele é diabético ou não, eu coleto a glicemia, tá? Lógico que tem outros exames também que eu posso coletar nesse tubo cinza em relação a diabetes, que é a curva glicêmica, tá bom? Curva glicêmica, vocês vão ver quando estiver trabalhando, que nós fazemos muito em posto de saúde, e aí vai de cada laboratório que eles têm o protocolo de como coletar essa curva glicêmica. O importante aqui é vocês saberem que o tubo para cor do exame de curva glicêmica, tanto para idoso, diabético ou gestantes, é o tubo cinza, tá? Então, o tubo cinza eu coleto glicemia em jejum, a curva glicêmica, e dentro dele tem o fluoreto de sódio, tá? Vocês vão olhar o tubo, na parede dele parece que tem umas aguinhas pisadas. Parece até que às vezes é um pozinho. Esse pozinho se chama fluoreto de sódio. É um anticoagulante, ele não vai deixar o sangue coagular, tá bom? O último tubo, assim, de anticoagulantes que nós vamos falar agora, é o tubo roxo, tá? Esse tubo roxo, ele é conhecido como tubo de EDTA. Esse EDTA é um anticoagulante que também não vai deixar esse sangue coagular. E qual é o exame que eu posso coletar ali? O hemograma, tá? O hemograma, turma, não existe o hemograma completo. Todo hemograma, ele é completo, tá? Eu não sei se vocês têm aí na casa de vocês algum exame, se vocês quiserem abrir e ver. Tem lá hemograma e tem todos os componentes do hemograma. Quando o médico solicita hemograma, ele já quer tudo referente ao hemograma, tá bom? Agora, se ele quer saber se o paciente tem só anemia, o que ele vai pedir para nós? HB e HT, tá? Ah, ele quer ver se o paciente tem o nível de plaquetas. Aí ele vai pedir plaquetas. Plaquetas eu utilizo o tubo roxo, tá? Então, o hemograma, quem tem exame, dá uma lida no exame, pode ser antigo, que ele tem todos os componentes, tá bom? Plaquetas, leucócitos, linfócitos, eosinófilos, tudo isso faz parte do hemograma. Então, quando o médico pede hemograma, ele é o hemograma completo, ele não precisa escrever completo. Mas para alguns pacientes, se ele não escrever completo, ele não pediu o hemograma completo, tá? E quando ele quer desmembrar esse exame, ele já pede, eu quero saber plaquetas, leucócitos, HB e HT. Pronto. Então, aquele hemograma, ele nem colocou o nome hemograma, ele já pediu o que ele quer saber do exame, tá? Então, ele quebrou aquele hemograma completo, ele já pediu HB, HT para ver anemia, plaquetas e leucócitos, tá bom? Aí, que mais que eu posso coletar nesse tubo? Eu posso coletar o HB glicada, ou o nome também vocês podem ver, HB glicosilada. Esse exame é para eu pegar aquele diabético, tá? Ele chegou agora para fazer a glicemia em jejum, que é o tubo cinza, mas o médico também pediu HB glicada, ou a glicosilada, que é a mesma coisa, tá bom? Por que ele pede 2? Porque quando a gente fala pro diabético que ele vai coletar exame, ele para de comer, ele faz um regime de 24 horas. Aí ele acha que vai enganar a gente no exame. Só que a HB glicada, ela consta como está sendo a dieta e a alimentação desse paciente alguns meses e semanas atrás. Então, ele não consegue enganar o médico, tá bom? O último tubo é o tubo vermelho ou tubo amarelo, tá? Seja ele tubo da tampa amarela ou vermelha, é o mesmo tubo, tá bom? Eles são chamados de tubo seco, tá? Então, preste atenção nesses dois tubos, ou vermelho ou amarelo, tubo seco. Se ele é tubo seco, ele não tem nada lá dentro que vá deixar o sangue, um anticoagulante para não deixar aquele sangue coagular. O máximo que vai ter nesse tubo, ou ele não tem nada, ou ele tem um gel, tá? Aquele gel, ele vai fazer com que o sangue, a amostra, ela coagule, tá bom? Eu não posso deixar o material, o sangue líquido ali. Quando eu coletar nesses tubos, provavelmente o sangue ele vai coagular. E essa é a ideia do exame, tá bom? Ah, prof, que tipo de exame que eu coleto nesse tubo? Todos os outros restantes que eu não falei, tá? Que são as bioquímicas, tá bom? O que é bioquímica? Ureia, creatinina, vocês vão lembrar lá da tabela periódica, lá no passado da gente, tá?
além de a gente coletar bioquímica, nós coletamos hormônios e coletamos sorologias, tá bom? Um exemplo aqui rapidinho para vocês. Vocês vão pegar uma requisição que tá escrito assim: ureia, creatinina, TGO, TGP, tá? Isso são bioquímicas, tá bom? Hormônios, T3, T4, TSH, FSH, LH, isso são hormônios. Prolactina, estrógeno, progesterona, são hormônios, tá bom? Sorologias. Sorologias são doenças: HIV, toxoplasmose, rubéola, sífilis, citomegalovírus. Então, isso tudo, a hepatite B e C, né? Que a A gente não consta no sangue, a B e a C sim. Então, isso tudo são sorologias. Aí vocês vão pegar todos esses tubos. O que vai coagular na mão de vocês? O que tem que coagular? É o tubo vermelho, é o tubo amarelo e o tubo azul, que é o coagulograma. Esses 3 tubos, o sangue vai coagular, tudo bem? Tá normal, a coleta sua foi perfeita, tá? O que não pode coagular é o tubo verde, é o tubo cinza e o tubo roxo. Coletei nesses 3 tubos, o sangue coagulou, eu desprezo o tubo e faço uma nova coleta, tá bom? O importante agora é vocês saberem quais são os tubos, o que nós coletamos e quais são os tipos de exames, tá bom? Então, qual é a cor do tubo, qual é o antígeno ali, o anticoagulante que tem dentro dele e qual é o exame que eu vou coletar, tá? Aí lá na prática nós vamos fazer a coleta, tá bom? Turma, não se apeguem muito a tubo, nós não vamos pedir em prova para vocês agora teórica, esse tipo de tubo, tá? Isso vai ficar para nossa prova prática, para aula de laboratório, tá bom? Então, turma, bom estudo e até a semana que vem, tá?